da última semana, nós iniciamos uma nova série, que será em 3 sermões, sobre confiança em Deus, olhando a vida dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Semana passada vimos sobre a confiança em Deus de Abraão. A seguinte pergunta: quão importante sou eu para você? Abraão podia confiar no Senhor, porque ele sabia que Deus havia sido seu provedor no passado, então ele podia entregar a Deus o seu futuro. Hoje veremos sobre a vida de Isaque, confiando em Deus em tempos difíceis. Gênesis capítulo 26. Vamos ler dos versos de 1 até o verso 7, posteriormente nós vamos lendo os outros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos tempos de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Queridos, muitas vezes sofremos sem sequer saber o porquê. Tem um filme que chama O Regresso. Esse filme onde Hugh Glass, ele é um caçador e ele se dispõe a ir para o oeste americano a fim de ganhar dinheiro caçando. Porém, numa dessas empreitadas, ele é atacado por um urso. E sem sequer perceber, praticamente ele está semi-morto quando aquele urso o ataca, ele fica seriamente ferido, e o seu companheiro de caça o abandona ali à própria sorte para deixá-lo morrer, não o ajuda e ainda rouba-lhe todos os seus pertences. E assim se inicia o filme O Regresso. Esse urso praticamente quase matando aquele homem. Muitas vezes na nossa vida nós enfrentamos ursos que vêm sobre nós e quase nos devoram. E muitas vezes nos deixam desesperados. Muitas vezes na nossa história, nós questionamos: onde está Deus? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Eu me lembro quando eu fui enviado como aspirante ao Sagrado Ministério, no presbitério lá em São Paulo, e havia um pastor no presbitério, um dos mais sêniores, assim, um dos mais antigos, e ele não gostava muito do meu tutor. E por conta disso também ele decidiu me perseguir. Ele não queria que eu me entrasse como candidato ao ministério, que eu me tornasse pastor. E quando eu fui avaliado, então, no presbitério, ele se posicionou contrariamente. E havia uma certa situação lá na Constituição, e ele colocou: olha, o Daniel não pode, tem esse ponto aqui, é contrário à Constituição, então ele não pode ser candidato. E então houve uma discussão no plenário, e fui aprovado.
Contudo, existe no presbitério uma coisa que se chama voto de dissentimento, que é quando você registra para ficar para a história que você foi contrário. Então ele disse, eu gostaria que registrassem meu voto de dissentimento, porque esse menino não pode ser pastor. E no ano seguinte, então, ele que fazia parte da mesa administrativa do presbitério, no ano seguinte eu fui cassado como candidato. Posteriormente, então, fiz o vestibular para entrar no JMC, fui recebido novamente no presbitério. Naquele ano, um seminarista da igreja desse pastor também entrou. Porém, com o mesmo problema de quando eu entrei da outra vez e ele registrou o voto de dissentimento. Só que agora encaminhado pelo seu próprio conselho. E agora aquele pastor ele tem que pedir perdão publicamente. Dizer, Daniel, eu quero te pedir perdão porque eu revi a questão da Constituição e parece que há possibilidade sim. Então, nós estamos aqui. E aí naquele ano eu entrei juntamente com aquele seminarista da igreja dele. Aquele pastor voltou atrás quanto a essa situação, mas muitas vezes nós passamos por situações difíceis. E quando nós olhamos para o texto de Gênesis capítulo 26, Isaac passa por uma série de circunstâncias adversas, difíceis, por ursos se levantando. Talvez uma pergunta que nós devemos nos fazer ao olhar para esse texto é: será que o barulho do mundo nos tem feito parar de ouvir a voz de Deus? Quando olhamos para essa primeira parte do texto, em Gênesis capítulo 26, nós vemos Isaac sendo relembrado das promessas. Semana passada vimos um pouquinho sobre a história de Abraão. Abraão ele é testado por várias vezes. Deus, por pelo menos 7 vezes, ele confirma, ele promete a Abraão a terra e a descendência por meio de Isaac. Por 7 vezes, em Gênesis capítulo 12, dos versos de 1 a 3, Deus promete a Abraão que lhe daria aquela terra e que lhe daria uma descendência numerosa. Em Gênesis capítulo 12, verso 7, Deus novamente promete descendência e terra. Em Gênesis capítulo 13, versos 14 a 17, novamente Deus confirma a sua promessa ao seu servo Abraão. Em Gênesis 15, em Gênesis 17, em Gênesis 18 e em Gênesis 22, Deus confirma a sua promessa. Ele promete dizendo: Abraão, eu vou te dar uma descendência numerosa como as estrelas dos céus, como a areia do mar, e essa terra será tua e da tua posteridade. Deus promete a Abraão. E na última vez, em Gênesis 22, Isaac pôde ouvir dessa promessa. Isaac pôde participar dessa promessa. E agora Deus confirma a sua promessa a Isaac. A primeira coisa então que nós somos chamados nesse texto, em face de dificuldades, de adversidades, a confiar em Deus é relembrar das promessas. Relembre das promessas. Veja o verso 2 até o verso 5. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão seu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Deus confirma as promessas que ele já havia feito a Abraão. Ele diz: olha, eu te darei essas terras e confirmarei, eu te abençoarei. Gênesis 12, Deus havia dito isso a Abraão. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Em Gênesis 15, Deus já havia dito a Abraão: na tua descendência serão benditas, abençoadas todas as nações da terra. Em Gênesis 12, Deus já havia prometido isso a Abraão. E Deus diz no versículo 24, novamente para Isaac: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo,
abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Deus repete a palavra descendência para Isaac 4 vezes. Nesse capítulo 26. 4 vezes a palavra descendência é repetida pela boca do Senhor para Isaac, para que ele confiasse em Deus. Por pelo menos 7 momentos, Deus já havia prometido descendência a Abraão. E agora, por 4 vezes, ele promete a Isaac. Contudo, o que acontece? Verso 7. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Isaac vai para Gerar, mesmo local onde seu pai mentira sobre sua mãe ao rei Abimeleque. Não é o mesmo rei Abimeleque para quem Abraão mentiu, o Abimeleque para quem Isaac mente. Abimeleque em hebraico, Av, quer dizer pai, e Melech quer dizer rei. Então, pai, rei, provavelmente um título do rei daquele lugar, na Filístia. E Abraão, então, diante daquele rei, ele teme, diante daquele povo, daquela terra, ele mente sobre Sara, dizendo que é sua irmã. E Isaac, assim como Abraão, teme, não confia em Deus, e mente sobre Rebeca, dizendo ser ela sua irmã. Ele duvida e mente. Ele ainda nem era nascido quando seu pai faz isso, e ele, no mesmo contexto, ele teme homens e não a Deus. Ele duvida da providência divina e mente, assim como o seu pai. Do que você tem medo, querido? O que te faz duvidar da providência de Deus? Que ursos se levantam e te fazem duvidar do Deus que te sustenta? Contudo, Isaac viu o livramento do Senhor. Veja o verso 8 em diante. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu essa ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Isaac vê a mão do Senhor sobre ele. Ele duvida, ele não confia, e Deus diz: Isaac, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, e assim como eu cuidei de Abraão, eu vou cuidar de você. Mesmo você sendo infiel, eu permaneço fiel. Eu sou fiel a mim. As minhas palavras, elas não mudam. O que eu prometo, eu cumpro. Eu te prometi descendência, que será chamada por meio de Rebeca, e eu te darei descendência. Ninguém vai tocar na sua mulher. E mais, eu disse que eu te abençoaria. Naquele ano, 100 por 1. Que investimento, queridos. 100 por 1. E ele enriqueceu naquele lugar muitíssimo, diz o texto bíblico. O Senhor o abençoava. Primeiro passo, querido, para confiarmos no Deus Todo-Poderoso, mesmo em meio às adversidades, é nos lembrar das promessas. E saber que o Deus que promete, Ele cumpre. Diferentemente de Abraão, que por várias vezes duvidou, por várias vezes falhou na sua fé, mentiu sobre Sara por 2 vezes, leva seu sobrinho Ló, pensando que ele podia ser o seu descendente,
ele, diante das adversidades, não confiou em Deus. Toma Agar para ter um descendente com ela, querendo ajudar Deus na promessa que ele lhe havia feito sobre uma descendência. Isaac, ele aprende. E nunca mais Isaac deixa de confiar em Deus. Nós vemos agora um homem que confia totalmente no Senhor. Veja o verso 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado, nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso que nós. Então, Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. O texto diz, no verso 14, que os filisteus tinham inveja de Isaque. E por causa disso, eles entulharam todos os poços que Abraão tinha aberto. Esse povo odeia Isaque. Esse povo não quer bem a Isaque, nem a sua família. Agora o rei chega diante de Isaque dizendo: vai embora daqui, aparta-te de nós. Nós não queremos você aqui, nós não gostamos de ver você prosperar, isso nos faz mal, você é persona non grata no nosso meio, vai embora, suma daqui. O próprio texto diz que Isaque é muito mais poderoso do que eles. Isaque poderia revidar. É muito difícil quando somos atacados injustamente. É muito difícil quando somos perseguidos, quando as pessoas nos querem mal. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto é resistir à retaliação. Em primeiro lugar, relembrar as promessas. Em segundo lugar, resistir à retaliação. Devemos seguir em frente. Nós não devemos revidar diante dos ataques. Isaque segue em frente, diz o texto bíblico, então que ele sai daquela terra e vai até o vale de Gerar, onde ele passa a habitar. No verso 18, ele torna a abrir os poços que Abraão havia aberto e dá os mesmos nomes que seu pai havia colocado. Além disso, os servos de Isaque cavam um outro poço que chama, aliás, no vale eles cavam outro poço de água nascente. Então veja, uma vez então que eu tenho que me apartar de Gerar, ele vai para o vale, e ali no vale então ele reabre os poços, e os seus pastores cavam um outro poço. Ele tem muito rebanho, ele tem muito gado, ele tem muitas ovelhas, ele tem muitos bois, ele tem pessoas que dependem dele, ele está em meio a um ambiente desértico, sem água, ele não pode sobreviver, e tampouco os seus rebanhos, ele precisa de poços. Então ali, uma vez que ele foi expulso, já foi rejeitado, humilhado na cidade, ele tenta recomeçar. E veja como o Senhor o abençoa. Eles encontram um poço de água nascente, algo raríssimo. Como podia? Deus o abençoava muitíssimo. Mas veja o que diz no verso 20. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Eles acham um poço de água nascente, e os pastores de Gerar dizem: esse poço que vocês cavaram é nosso, sumam daqui. Ele abre um poço, ele reabre poços e eles fecham.
Ele abre um novo poço e eles tomam. Isaac não retalia. Diz o texto que ele segue em frente. Verso 21. Então cavaram outro poço, e também por causa deste contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Isaac poderia retaliar, querido. Ele era poderosíssimo. O Senhor o abençoava. Mas a palavra de Deus para Isaac não era que contendesse com aquele povo, mas para ficar na terra que o Senhor lhe mostraria. Verso 22. Partindo dali, cavou ainda outro poço, como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Deus o abençoava, ele não precisava retaliar, ele não precisava se defender, ele não precisava de se impor diante dos seus inimigos, ele era muito mais poderoso do que eles, mas ele não revida, ele confia no Senhor, no Deus que o abençoava. Davi podia pegar a lança e revidar contra Saul, mas Davi não era Saul. Isaac poderia fazer o mesmo contra aquele povo, mas Isaac não era como aquele povo. Isaac confiava no Deus Todo-Poderoso. Ele não fez nada para ser perseguido dessa forma. Mas a vida de Isaac não foi nada fácil. Conta essa história de um senhor que ia no jornaleiro toda manhã, e todas as vezes ele chegava diante daquele jornaleiro e tratava bondosamente: bom dia, tudo bem com o senhor? E aquele jornaleiro sempre mal-humorado: o que tem de bom? E sempre o tratava com desprezo. E certa feita, aquele senhor, ele volta, aquele jornaleiro, e ele está acompanhado de um amigo, e novamente ele age da mesma forma bondosa, e aquele jornaleiro o trata rispidamente da mesma forma. E quando eles estão indo embora, aquele amigo pergunta para ele: mas por que você não revida? Por que você também não trata rispidamente? E a resposta daquele senhor é: porque ele não vai definir, ele não vai determinar o modo que eu devo agir. O modo que Isaac age não é determinado por como os filisteus agem. Ele age confiando nas promessas do Senhor. Ele se lembra das promessas e por isso ele não precisa retaliar contra os inimigos. Veja o verso 26 a 33, nós temos então um terceiro ponto. Em primeiro lugar, relembrar das promessas. Em segundo lugar, resistir à retaliação. Em terceiro lugar, então, o verso 26 diz assim: de Gerar foram ter com ele Abimeleque e seu amigo Alzate Ficol, comandante do seu exército, e disse-lhes Isaque: por que viestes a mim? Pois me odiais e me expulsastes do vosso meio. Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que não nos farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e te deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, e dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-lhe Seba. Por isso Berseba é o nome daquela cidade até ao dia de hoje. Queridos, terceiro ponto que esse texto nos ensina: reconsidere a graça. Reconsidere a graça. Resista à retaliação, continue em frente. Reconsidere a graça. Ande uma segunda milha. Isaque até agora ele não revida as investidas dos pastores. Contudo, agora quem vai diante dele é o próprio rei de Gerar e o seu comandante do exército. Você imagina? Isaque ele quer continuar em frente, ele não quer arrumar confusão, mas e quando o inimigo ele sempre está à espreita?
Provavelmente, quando ele vê aqueles homens, Isaac fica angustiado. Senhor, eu confio em ti, mas por que os meus inimigos continuam me atacando? Eles já me expulsaram de lá e agora eles estão vindo aqui de novo. Será que eles vão declarar guerra contra mim? Ou será que eles vão me mandar embora daqui de novo? Isaac poderia pensar: eu vou destruir todos eles. Eu tenho poder para isso. E vemos de fato como Isaac foi tratado em Gerar. Por que viestes a mim, pois me odiais? Aquele povo o odiava, aquele povo não o tratou bem, aquele povo o persegue. E eles só não fazem pior porque Deus o abençoava. E ele era muito mais poderoso. Isaac poderia revidar, ele estava na sua própria terra, ele poderia acabar com o problema. Mas ele não faz. Está diante dele o rei, o comandante do exército. E ele ouve da boca dos seus inimigos: vimos claramente que o Senhor é contigo. Então dissemos: haja juramento entre nós e ti. Jures que não nos farás mal. Como nós também não te temos tocado, e como fizemos a ti somente o bem, e te deixamos ir em paz, tu és agora o abençoado do Senhor. Os próprios filisteus veem a bênção de Deus sobre a vida de Isaac. Contudo, eles não são totalmente sinceros. Eles dizem que fizeram apenas o bem, que ele saiu totalmente em paz. Isso não é verdade. Eles não fizeram apenas o bem para Isaac. Isaac sofreu muito, mas agora Isaac anda a segunda milha. Ele confia em Deus, ele reconsidera a graça e ele age com graça. O Deus que o tem agraciado faz com que Isaac dê um banquete para os seus inimigos. O texto termina com Isaac dando um banquete para os seus inimigos. Ele faz uma festa diante dos seus inimigos. Quando confiamos em Deus, queridos, nós podemos reconsiderar a graça, andar a segunda milha e ser ainda mais abençoados pelo Senhor. Isaac comete, num primeiro momento, o mesmo erro do pai, mas ele não continua no erro. Ele prossegue, ele relembra das promessas, ele resiste à retaliação, ele reconsidera a graça. E aqui, dando um banquete diante dos inimigos, que Deus permite que ele dê, isso nos aponta para um salmo, não aponta? Que salmo que diz: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários? Salmo 23, que mostra a figura do ungido, a figura do escolhido de Deus, que tem a mesa preparada diante dos seus inimigos. Salmo 23, queridos, faz uma sequência do Salmo 22, 23 e 24, Salmos de Davi, Salmos messiânicos. Salmo 22 inicia dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Apontando para o sofrimento do Senhor Jesus na cruz do Calvário, ungido do Senhor que haveria de morrer no nosso lugar. O Salmo 23 aponta para Cristo como sendo o Cordeiro de Deus. Ele é a ovelha que é conduzida pelo vale da sombra da morte, aquele que vai ser conduzido pelo vale da sombra da morte. Ele é aquela ovelha. Salmo 24, ele é aquele que vence a morte. Quem é este, o Rei da Glória? Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre aquele que venceu a morte. Nunca antes um homem pôde pisar aqui.
mas aquele que venceu a morte agora passa pelos portais eternos. Depois de ser mostrado como uma ovelha sendo conduzida ao vale da sombra da morte, o Salmo 23 muda de figura, mostrando um rei. O rei agora ele tem uma mesa diante dos adversários e o seu cálice transborda. E da mesma forma que Isaac, esse rei, o cálice transbordante nas Escrituras não é simplesmente um cálice de alegria. O cálice transbordante é cálice de ira. E talvez então a figura que nós imaginemos no Salmo 23 agora então nós temos uma procissão dos inimigos diante do rei, e o rei irá puni-los, ele irá derramar sobre eles toda a sua ira. O meu cálice transborda. Porém, não é isso que Cristo faz. O cálice que transborda não é derramado sobre os inimigos. O cálice é bebido por ele até a última gota. Ele toma o cálice da ira de Deus no meu e no seu lugar. No Salmo 23, nós somos os inimigos, que são transformados em amigos por causa da graça do Senhor. Nós éramos inimigos, queridos. Nós não éramos diferentes desse povo de Gerar. Isaac reconsidera a graça. Cristo é quem age para conosco com graça para nos oferecer salvação, quando nós éramos merecedores da condenação. E nós, hoje, em face das adversidades, das angústias, das perseguições, das injustiças, somos chamados a olhar com graça, porque nós fomos alcançados por essa graça, e confiar no Todo-Poderoso, no Deus que nos sustenta, no Deus que cuida de nós, nos relembrando das promessas, resistindo à retaliação, reconsiderando a graça. Eu me formei 4 anos depois, no seminário, e aquele pastor foi o relator da comissão da minha ordenação, quem avaliou a minha monografia, a minha exegese, e foi aquele responsável por dar as primeiras palavras e impor as mãos sobre mim. Aquele que ao longo do tempo mudou completamente, pôde andar junto comigo. Deus deseja nos abençoar, mas que nós possamos confiar nele, que o nosso coração esteja voltado para ele. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos nos colocar em pé. Santo Deus, obrigado pela tua palavra lida e exposta. Vivemos dias maus. Muitas vezes passamos por aflições, por dificuldades, por angústias, mesmo por pecados. Tem misericórdia de nós, ó Deus, porque tantas vezes não confiamos no Senhor. Duvidamos. Tememos. Mas pedimos nessa noite, Deus, que o Senhor nos dê a mesma fé que os patriarcas tinham, de confiar em Ti, ó Deus, a despeito das circunstâncias, sabendo que o Senhor é o Deus que nos sustenta, o Deus que promete e cumpre, o Deus Todo-Poderoso que está conosco. Nos abençoe, ó Pai, mesmo em face das circunstâncias adversas, das perseguições, das injustiças. Nos fortaleça, Senhor. Nos ajude a sempre nos lembrarmos das promessas, a jamais, ó Deus, revidarmos, buscarmos justiça própria, Senhor, e a sempre, Senhor, reconsiderarmos a graça, porque o Senhor é o Deus que age conosco graciosamente,
Louvado seja o nome do Senhor. Te oramos nos méritos do teu Filho amado Jesus Cristo.